Sejam bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é diferentes formas de enxergar a morte. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade e aqui continuamos levando a mensagem sempre consoladora da doutrina espírita. Se a um jovem perguntarmos o que lhe representa a morte, ele responderá: a morte é a ceifeira dos sonhos. A morte acaba com todos os nossos sonhos. A morte é uma megera que se compraz em destruir o que de mais idealista se projeta. A morte é a pior coisa que podemos ter na vida. Mais ainda, a morte teima em não obedecer às regras, pois arrebata filhos antes dos seus pais, crianças antes dos idosos. Abraça os que apenas desabrocham para a vida, envolve em seu manto negro adolescentes apaixonados, jovens estudantes. A morte destrói a aventura de um casal, atingindo um dos cônjuges, deixando o outro mergulhado em sombras de saudade e dor. Agrada-lhe, a morte se agrada em semear a desgraça e fica contente com as cascatas de lágrimas também. Tudo isso se pensa, se fala a respeito da morte. Mas existem diferentes formas de encararmos a morte. Há um dia de sol em que a criançada grita e brinca entre os jardins, o bosque e o lago. Oferece a sua presença e transforma risos em prantos, cantos em lamentos. É a morte ainda atuando entre nós, porque a morte faz parte da vida. A morte aproveita-se de qualquer descuido para roubar o ente querido. Basta uma leve distração e a criança é arrebatada. Um senão qualquer e a vida amada se vai. Tudo isso nós sempre pensamos a respeito da morte. Principalmente quando julgamos que a morte é o fim da vida, que com a morte termina-se tudo. A doutrina espírita vem nos ensinar que a morte faz parte da vida, que a morte que ocorre é a do corpo físico. Mas eu conheço a outra pessoa pelo corpo físico, pela aparência dela. Sim, aquela aparência é daquela reencarnação, mas naquela aparência, que é um corpo físico, ali, comandando aquela aparência, aquele corpo físico, está um espírito, que esse sim é seu amado, é seu amigo ou é seu inimigo. Mas é ele que vai sobreviver, porque ele é imortal. Portanto, a morte, ela nos apresenta várias vertentes, muito embora todas elas para nós ainda espíritos imperfeitos nos ocasionam tristezas, lágrimas, sofrimentos. Mas vamos ver um outro lado, né? Se indagamos a alguém que padece sobre um leito dia após dia, uma doença que não vai ter como fazer com que a pessoa se cure o corpo dele. Se alguém já não encontra remédios que lhe amenizem as dores, se perguntarmos para alguém a quem o bendito repouso do sono não chega, porque a enfermidade dolorosa não o permite, como será que essas pessoas vão encarar a morte? Mais ainda, se questionarmos alguém a quem os meses se multiplicam em acentuados anos,
secando-lhes o vigor e a mobilidade. Se perguntarmos a alguém que viu seus amores partirem um a um, seguido pelos colegas e pelos amigos. Mais ainda, se falamos com alguém que vive só, sem ter quem o visite, que possa amenizar-lhe a carência afetiva e depende de mãos alheias para o asseio, o alimento, os mínimos movimentos, esse alguém nos dará uma visão bem diferente da morte. Ele dirá que a morte é a libertadora, que o corpo lhe pesa em demasia, que não suporta mais as dores físicas, ou não suporta mais a solidão, que ele deseja o reencontro com aqueles que partiram antes dele. Então, para esses todos, a morte vem com outras vestes, provavelmente com uma roupa clara, e não mais com aquela foice, como é retratada na literatura comum, a morte, que vem ceifar as vidas. Então, para esses outros que padecem sofrimentos muito grandes, a morte tem uma outra feição. Ela não é mais a lúgubre presença destruidora, mas ela é aguardada. Ela é abraçada suavemente e vai nos conduzir ao outro mundo. Mas, de um modo geral, nós consideramos a morte sempre como indesejada. Como falamos no começo, ela é sempre indesejada. Os que temos nossos amores envoltos em enfermidades, não nos cansamos de estabelecer novas trincheiras de combate, a fim de lhes devolver a saúde. Isso faz parte do instinto. Nós queremos preservar a nós mesmos e preservar aqueles que nós amamos. Todos os que amamos se fazem preciosas presenças e, por isso, não desejamos que partam, mas vão partir. Porque é da vida, é da natureza. Os pais esperam seguir antes dos filhos, que não almejam morram seus amigos, conhecidos, colegas. No entanto, a morte é inevitável para todos nós. E como disse Jesus, ninguém sabe o dia, nem a hora, senão nosso Pai, que está no céu. Importante dessa forma que nos conscientizemos que estamos no mundo de passagem. E se, como vemos muitas vezes em músicas, mesmo nas redes sociais, se a vida é uma estação, que a gente aproveite muito bem essa estação. Que a gente aproveite para crescer, para evoluir, para conquistas morais. Por isso que, diz a frase, que a gente se conscientize que está aqui de passagem, com esse corpo físico. Porque eu retornarei ainda aqui, pois eu ainda sou um espírito imperfeito, preciso reencarnar. Por mais se alonguem os anos, por mais a ciência progrida e estabeleça parâmetros mais dilatados da longevidade humana, um dia a morte chegará. Por isso que é preciso entender isso. Viver sabendo que a morte vai chegar. Mas viver com alegria. Porque é algo inevitável que ocorra a morte do corpo físico, mas que eu viva o melhor que eu possa, mas na certeza de que ocorrerá a morte. Não vou ficar fechado num quarto, esperando que a morte bata à minha porta. Não, vou sair, vou procurar melhorar-me, vou procurar construir, vou procurar alongar os meus relacionamentos. Por isso guardemos a sabedoria de viver intensamente cada dia, de saborear cada momento,
Cada momento vivido com os pais, com os filhos, com os cônjuges, com os amigos, com todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, com os nossos amigos de trabalho também, com os nossos amigos com os quais praticamos esporte. Vivamos intensamente, porque a vida, a reencarnação, é para que a gente faça exatamente isso. Dediquemos tempo aos nossos amigos, permitamos-nos parar para ouvir o colega, para ouvir o vizinho. Tudo para que, quando a morte nos arrebate, os que ficarem possam ter doces lembranças da nossa presença, a lhes luarizar, a lhe clarear a saudade dos dias, lembrando de nós com alegria, como nós nos lembraremos daqueles que partiram antes de nós, também com alegria. E se os nossos amores antes forem, possamos aguardar a certeza de que não desperdiçamos nenhum momento do seu lado. Depois, é só aguardar o reencontro, que um dia ocorrerá na espiritualidade. Vemos então, em poucas palavras, que existem várias e diferentes formas de enxergar a morte. Que a gente possa enxergar a morte dessa forma, como algo natural que vai ocorrer, mas que nós vivamos intensamente todos os dias em que aqui estamos encarnados, nesse corpo físico, porque eu, como espírito, viverei para sempre, porque eu sou um espírito imortal. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.